Bom, esse capítulo 18, nós havíamos começado ele já na aula passada, eu fiz uma breve introdução com vocês, e esse conteúdo aqui, o mundo globalizado, nada mais é do que globalização, né? E globalização para a geografia é o tema mais importante de todos. O pessoal, as pessoas mais velhas que estudaram já há algum tempo, né, o ensino básico. Bom dia, Manu. Manu, apostila 5, página 44. O pessoal que estudou geografia já na década de 90, ali 80, 70, eles acham que geografia ainda é decorar as capitais, ainda é ficar sabendo os afluentes do rio Amazonas da margem esquerda, da margem direita. Não que a geografia também não estude isso, né? Mas não é só isso. Eu acho que vocês estão comigo já vai para 2 anos. Eu falo isso para vocês do ano passado. Não precisa ficar decorando esse monte de troço não, porque não serve para nada. Tem um monte de coisa para você decorar que não serve para nada. E aí quando eu falo para o aluno assim, não precisa decorar, aí ele faz o contrário. Aí ele decora. Você fala assim, decora isso aí. Aí não dá conta. Aí o aluno é do contrário. O que eu quero dizer com isso? O objeto de estudo da geografia, nós vimos lá no começo do ano. Quem lembra? Qual é? Objeto de estudo da geografia. Gabi? É isso mesmo. Espaço geográfico. Geo, terra. Grafia, estudo. Então é o estudo da terra? É o estudo da terra. Mas a gente não pode levar isso ao pé da letra, né? Porque a geologia também faz isso. A geomorfologia faz isso. Várias outras ciências fazem isso. O nosso foco é o impacto do ser humano dentro do processo do espaço natural. E aí o homem, à medida que ele desenvolve trabalho, ele transforma o espaço, este meio aqui, ó, natural, em meio técnico, ou em meio técnico, científico, informacional. Então entenda, onde o homem está, onde o homem realiza trabalho, e trabalho aqui não é algo remunerado, com carteira assinada, não. Trabalho é tudo aquilo que nós desenvolvemos no dia a dia. Vocês agora estão realizando o trabalho. Eu estou realizando o trabalho. Quando você está passeando numa floresta, você está realizando um trabalho. Ou seja, você está realizando uma ação humana que vai impactar o meio natural. E por que a gente estuda especialmente a globalização, o mundo globalizado? Porque nunca a gente impactou tanto a natureza, o espaço natural, o meio natural, como agora. De modo que quando você estuda lá no 6º ano, paisagens, lembra? Você estava paisagem, acho que é 6º ano, né? Que se estuda paisagem. E aí a professora começava a te dar exemplos de paisagens culturais. E aí quando chegava nas paisagens naturais é bem difícil de achar exemplo. Por quê? Porque o espaço natural é cada vez mais raro. O ser humano, a nossa espécie, ela consegue proliferar em qualquer tipo climático. A gente se adapta a qualquer tipo climático. Seja pela condição física, que nós também modificamos. Você pega, por exemplo, um esquimó, um inuit, né? O fluxo sanguíneo da mão dele é muito maior do que de uma mão de uma pessoa normal. Para quê? Ele enfia a mão no gelo, naquela água congelando, e vem aquele vento, a temperatura está menos 15 graus. Se você fizer isso com a sua mão normal, ela vai congelar. A mão dos caras não congelam, porque tem muito mais sangue fluindo na mão para poder aquecer. Você pega, por exemplo, os africanos, que estão ali numa região tropical há milhões de anos, eles têm muito mais melanina na pele. Nós aqui no Brasil também estamos na região tropical, só que em termos de adaptação, a espécie humana tem muito menos tempo do que na África. Então ser negro, ter pele vermelha no ambiente tropical é uma necessidade do ponto de vista da evolução da espécie. Então entenda, a gente consegue fazer essas modificações também. A gente altera. Não é à toa que a gente tem tantas etnias no mundo, né? Etnia tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista físico, né? A gente modifica o nosso corpo.
Tem países que as pessoas são maiores, são menores, a cor da pele é de um jeito, o olho é de um jeito, porque nós fomos nos adaptando no espaço natural. Mas, principalmente, é porque nós passamos a desenvolver técnica. O que é técnica? É como eu faço determinada coisa. E aí, nós começamos a desenvolver também tecnologia, que são instrumentos práticos para a gente desenvolver a técnica. São instrumentos que nós desenvolvemos para nos auxiliar no dia a dia. Então, tecnologia não é só aquele negócio digital, eletrônico, da informática. Tecnologia é um lápis. Para que serve um lápis? Para registrar, para anotar coisas. Que outra espécie no mundo faz isso? Nenhuma. Então entenda, a partir do momento que nós desenvolvemos escrita, né, até antes, a partir do momento que a gente desenvolveu uma comunicação complexa, é por isso nós proliferamos no mundo, porque nós somos adaptáveis. Dentro do reino animal, nós somos o que tem o maior cérebro. E eu estou falando da média, não estou nem falando do meu. Nós temos o maior cérebro entre os animais, então isso nos conferiu uma condição especial, por exemplo, de se comunicar de forma mais complexa. Tem animais que se comunicam também, e há pesquisas gigantes em torno disso, comunicação de golfinho, que é bastante complexa, né, outros animais, né? Só que nós temos, de todos os animais, a comunicação mais eficiente. Então, quando a gente ia caçar, na época das cavernas, a nossa espécie, você não dá conta de combater, por exemplo, um leopardo sozinho. Você pode pegar o melhor do ser humano em força, em vigor físico, que ele não vai conseguir lutar com um leopardo. Agora, se juntar uns 4 ou 5, você mata um elefante, né? Na mão? Claro que não tem como você matar um elefante na mão, né? Agora, desenvolvendo tecnologia, tem. Pode vir um elefante. Hoje não precisa de 5 mais não, basta um, né? Um tiro de AK-47 na cabeça de um elefante, deita na hora, velho. Então, assim, nós desenvolvemos técnica e tecnologia. E a partir daí, nós começamos a dominar o mundo. E quando isso passou a ser mais intenso? A partir do momento da globalização. E quando começa a globalização? Primeiro ano? Eu falei na aula passada. Quando é o início do processo de globalização? Que é um tema que vocês vão estudar para sempre agora em geografia. Vocês estudam já há bastante tempo. A partir de 1500. É um marco, né? É o marco das grandes navegações. Porque eu falei para vocês, o que é a globalização de forma bem resumida? Integração entre os países. É um processo de conexão entre os países que se dá em várias esferas. Pode ser na esfera comercial, pode ser na esfera cultural, pode ser na esfera dos transportes, né, da cultura. Tudo isso é globalização. Então, ela passa a existir como um processo a partir de 1500. E aí tem um evento lá no século XVIII que vai acentuar substancialmente esse processo, que é a Revolução Industrial. Então, quando você estuda fases da globalização, você vai em grandes navegações, você vai em Revolução Industrial, e a gente está falando da primeira. A Revolução Industrial ela já está indo para a quarta fase, a quarta Revolução Industrial. Lembra? A primeira Revolução Industrial, século XVIII, aí XIX, aí XX, agora no XXI, nós estamos na quarta. Então, de século em século, a gente está tendo uma nova fase da Revolução Industrial. E hoje, logicamente, né, a industrialização está muito mais pautada na tecnologia fina, na biotecnologia, na biomedicina. Nós vamos desenvolver soluções que hoje são teóricas, né, mas de forma prática para o futuro. Por exemplo, né, a ideia de aumentar nossa expectativa de vida para 200 anos, por exemplo. Não é impossível do ponto de vista científico. O que a gente não tem ainda é tecnologia para fazer isso. Porque a gente vai envelhecendo, os nossos órgãos vão
perdendo a capacidade. E aí você morre de um ataque cardíaco, você morre de um problema pulmonar, vários órgãos seus podem parar. Problema renal, né? Tem gente que quer viver eternamente, né? Se fosse possível. Tem gente que quer, né? Não sei. E é possível fazer um órgão hoje. Teoricamente é possível você construir. Ah, meu pulmão está lascado, eu preciso de um transplante. A fila é gigante. Não, faz em laboratório um pulmão para mim. A gente está falando aí de injeções de nanorobôs que vão filtrar o seu sangue. Você vai no laboratório, injeta robô na sua veia, robozinhos minúsculos. Eles fazem desobstrução de artéria, e eles vão poder tirar o açúcar excessivo do seu organismo, o colesterol excessivo do seu organismo. Olha que show, você não vai mais adoecer de uma série de coisas. Então é para esse caminho que a gente está indo. O desenvolvimento de tecnologias cada vez mais eficientes e menos poluentes, que a propósito, né, é uma das pedidas da globalização hoje, né, dos objetivos centrais do capitalismo, vamos colocar assim, está se tornando um dos objetivos centrais, produção de energia limpa. Ah, porque os capitalistas adoram o meio ambiente? Não. É que os donos do capital já perceberam que quando o produto é ecologicamente correto, ele vale mais. Já notou? Tudo que é verde vale mais. Um caderno escolar reciclado, com aquela folha marrom tudo cagada, é mais caro do que um caderno de folha branca. É meio antilógico você comprar um caderno com folha tudo zoada daquela, né? Você pode comprar um branco, é mais barato. Mas é pela proteção ao meio ambiente, poxa. É pelos golfinhos. É pelas aves, ó, que fofo. É para não desmatar a Amazônia. Lá tem macaquinhos, eles são tão fofos. E aí você compra. Ser vegano tá na moda, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. O amor pelos animais. Ah, os animais, eu não tomo leite mais, porque alguém tem que tirar o leite da vaca e o corpo é dela, não pode se apropriar do corpo dela. E eu não uso mais shampoo que é testado nos cachorrinhos, que dá alergia no pelo dos cachorrinhos, eles fazem um monte de teste, aí o bichinho morre, então eu não quero mais esse shampoo. Mas tem esse outro aqui que não foi testado. Ele é 3 vezes o valor, 2 vezes o valor do convencional, mas é pelos animais, né? Nós estamos caminhando para uma outra revolução industrial, que sinceramente não tem como a gente saber para onde vai. As nossas casas estão ficando cada vez mais inteligentes, os nossos carros estão ficando cada vez mais inteligentes. Nós vamos chegar num futuro não muito distante que você não vai mais precisar tirar a carteira de habilitação, seu carro vai ser autônomo, você vai entrar dentro do seu veículo e vai falar assim, me leva para casa, e ele vai pegar e vai te levar para casa, sem acidente. O carro tudo cheio de sensor. A Google pesquisa muito isso já há bastante tempo. A Tesla tem pesquisado isso, a Volvo pesquisa isso. As montadoras, de um modo geral, pesquisam carros autônomos. Autônomo em todos os sentidos, né? Você deixa na sua casa aquele aspiradorzinho de pó, né? O robozinho. Aí ele vai lá, você deixa ele sai da plataforma, vai lá, aspira a sua casa. Na hora que vai acabar a bateria dele, ele volta. A gente está começando isso. Isso vai se tornar cada vez mais comum daqui para frente. Entenda que é uma corrida, né? A gente poderia usar um ótimo exemplo sobre o mundo globalizado agora, o que está acontecendo com a vacina do coronavírus. Vocês viram o tanto de país que está desenvolvendo vacina? As principais potências. Países desenvolvidos e emergentes, está todo mundo pesquisando. Vocês viram o preço da vacina da China, por exemplo? A da China é a que está em maior discussão aqui no Brasil, porque o João Dória falou que vai comprar. Nem existe vacina ainda. O fato é isso, não existe vacina, a gente está discutindo vacina aqui no Brasil, não existe. Nós temos aí 10 meses, 11 meses de pandemia. De pandemia mesmo, está indo para 10 meses, né, que a OMS classificou. Pois é. A vacina mais rápida que a gente tem notícia aí foi quase 4 anos.
e agora, no meio de uma pandemia, eu preciso resolver o problema rápido, né? Afinal de contas, o mundo não pode parar. O mundo parou 3, 4 meses, vocês viram tanto que encolheu a economia dos países? Porque nós dependemos da globalização, nós dependemos dessas conexões. Fala. A mais barata? A da Oxford, por exemplo, estão falando aí que ela virá com preço próximo a 3 dólares e 50, 4 dólares e 50 no máximo. A chinesa, 30 dólares. Então, nenhuma das duas está pronta, longe disso. Nenhuma. Ele diz que, por exemplo, ele quer a chinesa ou ele vai pegar qualquer uma mesmo sendo chinesa? Como assim? Supondo que de algum outro país fique pronta primeiro ou seja mais barata. Não, Olha, sinceramente, quer qualquer uma, pode ficar pronta primeiro e ele vai a minha opinião, do que eu estou vendo João Dória, estou vendo o governo federal, está uma queda de braço, estão politizando a vacina ao extremo, para um lado ou para o outro. Essa vacina da China, ela não tem comprovação alguma ainda e o João Dória já está tratando ela como uma certeza. Me parece, analisando essa perspectiva, que há um acordo entre João Dória e governo chinês. Talvez almejando outras coisas mais para o futuro. Política. Tá? Me parece isso. A China quer porque quer vender. Há pesquisas da vacina russa aqui no Paraná. Tem pesquisa da vacina de Oxford. Então, assim, o João Dória está tratando essa chinesa como se ela fosse a melhor. E a gente não tem parâmetros ainda para dizer se é eficaz e se é segura. Porque uma coisa é ter eficiência, outra coisa é ser segura. E para eu testar se uma vacina é segura, em 10 meses dá tempo? Em 1 ano dá tempo? 2 anos? 3 anos? Quanto precisa? E as pessoas que já estão imunizadas? Que já pegaram a doença? Aí você vai injetar vírus nela de novo? O organismo dela já produziu anticorpos. Aí você reinjeta o vírus. E aí? Conversa com o Fábio a respeito disso, com a Grazi. Seu corpo vai produzir para sempre. Para sempre. Você pegou o coronavírus, aquele tipo, você está protegido para sempre. Seu corpo vai criar anticorpos. O negócio é que o vírus vai se transformando. Você pega a gripe, por exemplo, é uma influenza. Ele vai se modificando. Então é complexo. Como é que eu vou testar todo mundo? E aí entrou uma outra discussão, né? A vacina é obrigada? Como assim? Você vai me obrigar a tomar vacina? Ah, mas é segurança nacional, é questão de saúde. Cara, vai gerar uma discussão. É um vírus, não entende. É o vírus, o máximo que pode ocorrer, de mal, se você tomar vacina, é você pegar um coronavírus, então, no máximo. Tem outras complicações no nosso organismo a respeito disso. Se você já tem a defesa, porque o vírus não é o vírus puro, né, que eles aplicam na vacina. Eu não sei usar os termos corretos. Por isso estou falando, conversa com o professor de biologia, que ele vai saber te explicar melhor. Pode trazer complicações para a sua saúde? Sim. Pode, não significa que vai trazer. Né? Então, é uma discussão muito ampla. E o que é legal a gente ver no meio disso tudo, é nítido para todo mundo. A gente está falando de globalização, que há uma corrida dos países para ver quem sai na frente. Quem vai desenvolver primeiro? Vai ganhar muito dinheiro, velho. Ninguém tá nem aí. Ah, desenvolvi a vacina, ela é segura, ela custa 50 dólares. Beleza, traz ela. Vou tomar. Não importa o preço. É saúde. Entende? Então quem sair na frente vai ganhar muita grana. Bom, eu falei disso aqui para vocês, lembra? Do David Harvey. Falei, dentro do processo de globalização, tem dois itens principais. São os meios de transporte e os meios de comunicação. Tire rádio, TV, internet. Acabou. Sumiu tudo que havia de tecnologia no mundo.
que acontece com o nosso planeta? Tirar os meios de comunicação. O que acontece com a gente? O que aconteceria com a economia global? Se afundaria, velho. Acabou a globalização. Tira os meios de transporte. Passo de mágica, sumiu tudo. Todos os carros, navios, aviões, tudo sumiu. O que acontece com a economia global? Lascou. Então entenda, a globalização ela está apoiada nesses dois ingredientes principais. Os meios de transporte e os meios de comunicação. E aqui no caso da David Harvey, ele apresenta para a gente esse mundo dos meios de transporte, olha lá. À medida que os meios de transporte evoluíram, o planeta reduziu de tamanho. Não fisicamente, é mais em questão de tempo para eu me deslocar. Quanto mais rápido o meio de transporte, menor se torna o planeta para a gente. Deixa eu avançar aqui. Ah, tá. Olha isso aqui, esse mapa. O que dá para eu perceber aqui? Interprete esse mapa para mim. Quem poderia produzir uma breve conclusão disso aqui? Pode falar, Gaioso. Bom dia, Elídio. Elídio, apostila 5, nós estamos no capítulo 18, página 47. O que vocês acham, Isabelle? Esse mapa, o que ele mostra pra gente? Vai? Olha lá, essas linhas vermelhas são os cabos submarinos. Para chegar à internet até aqui onde a gente está, precisa de cabos conectando os continentes. Tá? Mas minha internet é Wi-Fi, professor. Mas para chegar na sua casa, precisa de um cabo. E olha como que esses cabos são distribuídos. O que você percebe nessa distribuição, Pacielo? Ah? Sim? Não tem interpretação certa, gente. Tem nuances de interpretação no caso desse aqui. Não? Nada? Ah? Só no Sudeste da Ásia? Olha só. O Sudeste Asiático, ele tá pipocando de internet, né? Por quê? Você tem China, você tem Coreia do Sul, você tem Japão, você tem Rússia. Fora os outros tigres asiáticos aqui, né? Os novos. Aí esses cabos vêm em direção ao sul da Ásia. Olha lá, passa pelo Oriente Médio, pelo Mar Vermelho, Mediterrâneo, Europa. Olha o fluxo de cabos saindo da Europa também. Para onde está indo? América Anglo-Saxônica. E aí da América Anglo-Saxônica está indo de novo para o Sudeste Asiático. Então o que a gente percebe aqui? Que há, né, um aglomerado muito maior de informação nos países que são centrais à globalização. Quem são os centrais da globalização? Europa Ocidental, América Anglo-Saxônica e o Extremo Oriente da Ásia. Quem é o Extremo Oriente? Japão, Coreia do Sul, China. Esses são os centros da globalização de hoje. A China, que é um país socialista, mas que tem uma economia que é aberta ao capitalismo. A China, que é socialista, tem defendido a globalização. Os Estados Unidos, que é capitalista, tem defendido o encurtamento desse processo de globalização. O Donald Trump defendeu aí, durante esses 4 anos de mandato dele o retorno das empresas americanas do Sudeste Asiático para os Estados Unidos, para parar de gerar emprego para chinês e gerar emprego dentro dos Estados Unidos. Só que ele não manda nas empresas, né? Então, as empresas não voltam, porque existe uma lógica na localização industrial.
As empresas vão para onde o lucro é maior, onde é mais rentável. E olha só, isso aqui é o número de pessoas com acesso à internet no planeta. Percentual de usuários. Nós chegamos aqui em 2016 com menos de 50% das pessoas do mundo usando a internet. Parece que a internet é uma realidade mundial, né? Não. Em termos continentais, qual o pior em acesso? Olhando aí não dá nem muito para perceber, mas reflita um pouco a respeito da questão mundo, continentes. A África. A África não tem nem acesso a coisas básicas, né? Como a industrialização de base. E aí eu estou falando da África, não é um país africano, não. O continente africano, de modo geral, todo o continente africano não tem parque industrial diversificado. Às vezes tem países que não tem nem parque industrial de jeito nenhum, né? Então o continente africano é aquele que tem menos acesso. E o que tem mais? Europa, né? Em termos continentais, Sara, aí seria a Europa. Agora, quando eu separo para vocês o grupo de países, América Anglo-Saxônica, Europa Ocidental e Extremo Oriente, aí é um grupo de países que consegue reunir um conjunto de características que os colocam no centro da globalização. Não só acesso à internet, mas produção tecnológica de um modo geral, poder político, diplomático. É um aglomerado de características. Então, o nosso planeta ele ainda não tem a maioria da população acessando a internet. Nós temos 7 bilhões e meio, caminhando para 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem nem 4 com acesso à internet no nosso planeta. No Brasil, aqui já tem quase 85, 87% de pessoas acessando a internet no país, só que a grande maioria pelo celular. E aí a internet do celular é bem limitada, né? O que o brasileiro lê na internet? Assiste. Rede social, né? Nós somos um dos que mais ficam mais tempo nas redes sociais. A gente usa 4G para isso, né? Agora, se assistir um filme, você estudar no 4G, é bem complicado, né? Às vezes um dia ou outro, tudo bem. Ah, tá. Olha o mapa aqui de baixo, comprova isso que a gente está falando. Olha a África. Olha o Oriente Médio. Olha a América Latina. Não está tão ruim, né? Só que também não está tão bom. Bom dia, Isabelle. Isabelle, apostila 5, página 47. O que eu falei? E como que é? Como que eu falei? Mentira, tô zoando. Todo gozado, né? Olha a Europa. A Europa tá marronzona, ou seja, beirando 100% de acesso. Você pega ali a França, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, beirando 100%. E aí você pega, por exemplo, a Índia, está entre 20 e 40. Você pega, por exemplo, o Afeganistão, está entre 0 e 10. Olha os países do centro da África. O centro ainda é pior para chegar à infraestrutura, né? Muito pouco acesso. Complexidade do cenário global. Olha só. Esse tiozinho aqui, ó. Olha para a foto. Aqui no quadro. Este tiozinho com esse cavalinho magro dele aqui, coitado. Puxando esse arado. Consegue concorrer com isso aqui? Olha os dois modelos. Isso aqui elevaram ao extremo, né? Isso aqui é uma produção completamente automatizada. Produzido em estufa, robotizado. Olha lá, e esse senhorzinho no modelo mais tradicional possível. Então nós dizemos que a globalização ela traz aspectos positivos, só que ela traz também aspectos negativos, como por exemplo, a concorrência desleal.
Essa empresa que ela vai conseguir produzir muito mais, com muito melhor qualidade e vai conseguir vender a preços mais baixos. E, consecutivamente, ela vai baixar o preço do produto que esse senhorzinho aqui, digamos que sejam concorrentes. Esse senhorzinho vai produzir também hortaliças nessa terra que ele está arando ali. Esse senhorzinho não vai conseguir concorrer. E tem muita questão que vai falar disso para vocês, questões de vestibular. Universidades ao redor do país inteiro gostam de cobrar isso de vocês. O lance da concorrência desleal. Giovana, está no seu celular? Tá sim. Então o que você está mexendo aí? A sua unha tem touchscreen? Sua unha tem touchscreen? Tem senha de bloqueio? Tá bom. Eu me equivoquei-me. Olha só. Outra característica. Informática. Né? Robótica. E aí quando você junta as duas, informática mais robótica, você tem o que nós chamamos de automação industrial. Ou automação, porque agora a automação não está somente na indústria. Ela está no comércio, ela está nos serviços. Automação industrial. Vocês viram um mercado, eu não sei onde que é aquele mercado não, mas tem uns carrinhos que você coloca o produto dentro do carrinho e ele já faz a leitura do código de barra do produto. E aí você tira o produto do carrinho, ele já subtrai aquilo da sua compra. Aí quando você termina a compra, você está no carrinho assim, né, todo cheio de leitor, né? Todo digital o carrinho, todo bonitão. Você tirou o produto, ele subtrai. Você colocou, ele adiciona o preço. Quando você sai lá na frente do mercado, para você deixar o carrinho, você já pega ali uma sacolinha, a sua embalagem, empacota tudo e já paga no cartão de crédito. Não tem mais caixa de supermercado. Não vai mais precisar. Campo Grande está se tornando isso, né? A Rede Comper aí está colocando 4 caixas do ladinho lá, já são autoatendimento. Você mesmo chega, passa a sua compra. O que isso causa? Desemprego estrutural. Então, porque você passa o produto, o negócio fica dando erro, é lugar de plágio. Sim. Tem Tem um problema ainda, Lavínia, mas você percebe que o comércio, ele quer tirar a mão de obra. Ele quer automatizar, porque é mais barato. Ah, vou gastar às vezes milhões para automatizar o negócio. Só que em questão de 1, 2 anos, você tira todo o investimento que você colocou. E não te dá dor de cabeça igual o funcionário, não vai faltar. O robô não falta, o robô não engravida, o robô não briga no serviço. Não tem direito, só trabalha, só gasta energia. Então entenda, outra nuance das questões de globalização tem muito disso, o desemprego estrutural. É quando eu perco meu emprego para a máquina, para a automação. É Isabela. O nome dela é Isabela. E o Lube tem essa treminha no U mesmo? Gente. É bom para escrever isso, né, Gi? Eu fui falando da entrevista lá do negócio que eu organizou o dia inteiro na pra ela, ainda olhei, tá tudo certo. Beleza, ela escreveu. Eu fui ler lá e escreveu um loop. Ah, mas o editor lá no computador não sabia Eu botei o nome certinho pra mulher, eu vi digitar. a crema lá, não sei o quê. Cara, se você vê um negócio assim, por que você escreveu errado? É só você vê que o negócio diferente, você fica olhando, você tá escrevendo, você escreve errado. Né? Com P. Faz sentido. Nós moramos no Brasil. É L-U-P-I. Ficou L-U-P-I. Loop. Lupi. Não é à toa que a gente está no penúltimo lugar nos rankings de educação, né? Difícil. Então, olha só. Robótica e informática produz automação industrial, que por sua vez é ótima. Afinal de contas, ela produz com mais qualidade, com mais eficiência, com preços mais acessíveis. Só que ela tira o emprego. Se a pessoa não tem emprego, ela não tem dinheiro para comprar o produto que é industrializado. Então é uma faca de 2 gumes, né?
É meio contraditório. O industrial quer reduzir o seu custo de mão de obra. Ele quer tirar o funcionário. Só que se o funcionário não trabalhar e ganhar dinheiro, ele não consegue consumir produtos industrializados. Então olha que loucura. A aeroespacial, o que é a aeroespacial? O lançamento de satélites, principalmente. Hoje o objetivo central é esse, né? Lançar satélites para o espaço. Para quê? Para as mais variadas funções. Comunicação, análise de meio ambiente, né? Olha o monitoramento que é feito na Amazônia. Nós temos que usar satélites de países vizinhos, a gente faz contrato. 2019 acabou um contrato com a Itália que a gente tinha, satélites italianos, para poder monitorar o desmatamento da Amazônia. Tem satélite que é usado para analisar as variáveis climatológicas, para fazer defesa nacional. Né? Os Estados Unidos têm alguns satélites de monitoramento, né? Que se você escrever um bilhetinho, sair ali e mostrar o bilhetinho, o satélite vem aproximando até que ele consegue ler o que está escrito no seu bilhete. A segurança nacional. Então, dominar a tecnologia aeroespacial é fundamental nesse processo de globalização. Quem são as maiores potências aeroespaciais do mundo hoje? Quem são? Estados Unidos, China, Rússia, Índia. Índia? Índia. A Índia já é uma das 5 maiores economias do planeta. Tem uma tecnologia aeroespacial muito desenvolvida. Tentaram, inclusive, esses dias pousar na Lua. Deu errado. Os cálculos dos caras não estavam muito certos, não deu conta de pousar. Mas eles estão buscando. Lançam um satélite para o espaço. Bonitinho. E adivinha qual é o país top no mundo para lançamento de foguete? O melhor país do mundo para lançar foguete? Brasil. O melhor lugar. Alguém que já participou daquelas competições de lançamento de foguete e tal? Claudemir fazia aqui, né? Não sei se ainda a escola está participando, tá? Tem um campeonato nacional de lançamento de foguete, né? O Brasil é ótimo, porque posição próxima da linha do Equador, o combustível gasto quando você lança um foguete do Equador é menor, e aí pelo fato do Brasil ser bem grandão, você também consegue recuperar a cápsula, porque quando você lança um foguete, ele desacopla aquela cápsula de combustível, né? E aí você consegue ir lá e pegá-la de volta. Você economiza bastante dinheiro, que lá custa caro. E aí nos outros países é difícil de você recuperar, quase nunca você consegue recuperar. E aí o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, né? O Donald Trump e Bolsonaro. Nós temos aqui no Brasil, lá no Maranhão, putz, esqueci o nome agora. Como é que chama? A nossa base. Putz, esqueci, depois eu lembro. E nós temos por último aqui, ó, biogenética. Não está numa ordem, tá? A biogenética, por exemplo, ela faz o produto transgênico. Transgênico soa mal, né? Já viu como transgênico soa mal? Transgênico faz mal para a saúde? Não há comprovação científica alguma disso. Nenhuma. A União Europeia bloqueia produto transgênico desde a década de 90, alegando que faz mal para a saúde. Agora uma vacina, com 10 meses de pesquisa, eles querem tomar. Não faz mal para a saúde, né? Ô, chupa-cabra. Isabela. Isabelle. Melissa. Bom dia, já é de manhã. Ela tá triste porque o Louro José morreu. Você não sabia? Meu Deus, então você não tá por dentro do estupro culposo também, né? Estupro culposo. Ah, mas do Louro você não sabia. Eu vi um meme muito escroto ontem. Tá o bonequinho dele assim, aí ele tá assim. Até que enfim vão parar de enfiar a mão no meu cu.
Que idiota, né, João Marcelo? Você gostou, né? Ô, crianças bonitas, quando a gente fala de transgênico, ele pode resolver, por exemplo, o problema da má nutrição. Tá? Uma coisa é a pessoa que não se alimenta, outra coisa é uma pessoa que não se alimenta com diversidade. Né? Nós precisamos de vários tipos de alimentos para nos mantermos saudáveis. Frutas, verduras, legumes, carnes, proteínas e tudo, um monte de tarequeira, né? Resumindo, né? O nutricionista manda você se alimentar com pelo menos 5 cores. Você não tem tempo para fazer uma dieta equilibrada, balanceada? Procure diversificar os seus pratos, de modo que você consiga ter pelo menos 5 cores no seu prato diariamente. Com o produto transgênico, você consegue, por exemplo, adicionar vitaminas em um alimento que não tem. Por exemplo, você pega um arroz, fala assim, arroz agora vai ficar rico em vitamina C. Olha que da hora. Um arroz rico em vitamina C. É massa, né? Ou simplesmente, como ele é utilizado atualmente, né? A transgenia. Produção de soja, produção de milho. Eu junto lá 5 sojas diferentes, pego características genéticas de cada uma delas. Uma não é produtiva, mas suporta bem inseto, a outra suporta muito bem fungo, a outra não precisa de muita água para se desenvolver, a outra é muito produtiva, e aí pega todas essas características e joga numa planta só. O que vai acontecer com a produtividade? Vai se elevar, né? Vai aumentar substancialmente, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. A gente tem aumentado a produção de alimentos no mundo sem aumentar a área cultivada, por conta dos transgênicos. E você tem a nanotecnologia também, dentro disso aqui. Ó. O que é nanotecnologia? Minúsculo, né? Circuitos eletrônicos cada vez menores, produtos eletrônicos cada vez menores, utilizando menos matéria-prima, consumindo menos energia, ou usado na medicina mesmo, como eu falei para vocês. Robozinhos cirurgiões, fazem o trabalho diariamente no seu corpo. Que da hora, você poder comer tudo que você quiser, você não vai mais ter problema de entupimento de artéria. Olha que show! Tô comendo aqui à vontade, colesterol. Vamos lá. Tecnopolos. É outro ponto. O que é um tecnopolo? É uma região industrializada, que tem indústrias de tecnologia, mas não só as indústrias. É uma região onde as escolas, as universidades, os centros de pesquisa... Inferno agora isso. Os centros de pesquisa, universidades e escolas, eles trabalham em prol da produção tecnológica. Tá? E aqui nós temos alguns... Oi? Voltou? Todo mundo. Todo mundo. Gente, olha esse mapa aqui. Não colocaram nossa São Paulo aqui, ó. Chateado, hein? Colocaram Santiago no Chile e Buenos Aires como tecnopolos mundiais. São Paulo não. Sacanagem. Mas enfim, eu quero que vocês prestem atenção na concentração. América Anglo-Saxônica, Europa Ocidental, olha de novo, Extremo Oriente. Você entendeu por que é o centro da globalização? Esses 3 pontos do mundo? Anglo-Saxônica, Europa Ocidental, Extremo Oriente. Por quê? Porque ali concentra a produção tecnológica, porque ali concentra tecnopolos. O que são tecnopolos? Regiões onde você tem a produção tecnológica, mas também o desenvolvimento dessa produção. Por exemplo, olha aqui em São Francisco. O que será que é essa estrelinha aqui? Talvez seja o tecnopolo mais conhecido do mundo. É o Vale do Silício. Na região do Vale do Silício... Bom dia, Gabi. Pega aí sua apostila 5, página 49. São Francisco é onde vai ter o Vale do Silício.
O Vale do Silício é um grande polo produtor de tecnologia da informática e dos meios de comunicação. Você pega lá aquele filme do Mark Zuckerberg, né, rede social, quando o Facebook começa a ficar famosinho, aí ele tem a vontade, ele vai para o Vale do Silício, porque ali tem a melhor mão de obra do mundo para esse segmento. As escolas ali são voltadas para a área da informática, as universidades são voltadas para esse segmento. Tá? Então isso é um tecnopolo. Pesquisa científica e tecnologia no Brasil. Ele separou aqui nosso Brasil, né? Vou falar especificamente dele. Está mais concentrado no centro-sul do país, ou no que o Milton Santos, aquele geógrafo brasileiro, chama de região concentrada, que seria o sudeste mais o nordeste, mas aos poucos o nordeste também vai começando a desenvolver tecnologia em alguns segmentos. Lógico que no Brasil ainda é muito modesto, né? E por que é modesto? Por falta de investimento, por falta de mão de obra qualificada para fazer isso, né? Quando a gente consegue qualificar a mão de obra, muitas vezes o cara não fica no Brasil, o cara vai para outro país. Número de estudos de alto impacto publicados no Brasil de 2008 a 2012. Medicina clínica, quase 35 mil estudos. O Brasil é top em medicina. E isso ficou evidente, né, no meio da pandemia. Vocês lembram das projeções que falavam no nosso país? De mortalidade de Covid? Quebramos a lógica. Sem isolamento social. Esse isolamento que está falando que está se fazendo aqui no nosso país é brincadeira, né? É piada. 7 de setembro. Vocês lembram do 7 de setembro? As matérias de TV, vocês chegaram a ver? Bonito, balneário, cara. Esses balneários por aí. Pô, tinha uma poça d'água, velho, no 7 de setembro, que tava aquele calor do inferno. Lembra? Tinha uma poça d'água, os malucos já estavam se reunindo em volta e tomando um tereré. Esses corguinhos, tudo por aí, chácara, casa com piscina, tava todo mundo aglomerado. 14 dias depois, número de Covid declinando. Agora teve a semana do saco cheio. Meu irmão, não tinha vaga para você ficar nos lugares. Não tinha. Quero ir para Jardim, Bonito, Bodoquena, pra puta que pariu que tem água. Não tem vaga. Não tem. Diz que teve uma galera que foi lá para aqueles 7 Quedas, Rio Verde, e diz que não tinha lugar para ficar. As pessoas foram voltando, velho. Diz que vieram embora, não tinha lugar para ficar. E agora o Brasil, o menor número de Covid desde abril. Sério. Faz, né? Eu acho que faz. Eu acho que faz porque, na verdade, a maioria das pessoas que pegam nem sabe que pegaram, né? A maioria das pessoas que pegam... Eu não lembro o nome do professor agora, lançou um estudo essa semana. Um dos caras mais foda dos Estados Unidos, infectologista. Ele divulgou um estudo que o Covid, ele mata menos do que o influenza. Ele publicou um artigo demonstrando isso. Que a Covid mata menos do que a influenza, a gripe convencional. Ô, cara, pode entrar. Então, você pega malária, por exemplo. Sabe quantas pessoas morrem de malária por ano? 1 milhão. Quantos morreu de Covid em um ano? Pouco mais de 1 milhão. A malária mata tanto quanto Covid, né? Dependendo. Sim. E a malária tem desde sempre. Ninguém se preocupou em produzir vacina, né? Cura para malária. Mas é que agora essa doença está matando o mundo norte, principalmente, né? Aí está matando o centro da globalização, a velharada que tem a porva. Aí é preocupante, né? Vocês viram o caso de Covid no Mato Grosso do Sul e casos de dengue no Mato Grosso do Sul esse ano? Quem teve mais? Dengue. E olha que nós passamos por uma seca histórica. Estamos passando por essa seca. Pantanal vivenciou a pior seca dos últimos 60 anos. E tome dengue no povo. Agora que vai aumentar os casos. Chuva. Não possa água. O Covid mata. Deus que me livre pegar Covid, ó. 2.000 larvas de Aedes aegypti no fundo de casa.
Não me pega não, Covid, ó. Tô orando, tenho ido fazer a novena. Não me pega não, Covid. Aí morre de dengue hemorrágica, que mata 14% dos pacientes que contraem. O índice de letalidade no Brasil de Covid está na casa dos 2%. Considerando as notificações que são apresentadas, há estudos que dizem que no Brasil a subnotificação é 8 vezes maior. Então, na verdade, o índice de infecção não é tão... de mortalidade é menor ainda. Você tem que pegar o índice de mortalidade de 2% e dividir por 8. Você vai ter um número próximo de 0,2, 0,3 de mortalidade de Covid no país. Aí, eu estou falando do sistema de saúde brasileiro, né? Vocês viram que a Itália, naquela primeira onda, ela escolheu os velhinhos que iam morrer, né? Sim. Não tinha vaga, não tinha leito para todo mundo. Porque o sistema de saúde dos caras é uma merda. A medicina lá fora é horrível. Até nos Estados Unidos, o que tem de estadunidense, classe média, fudido para pagar o tratamento de saúde agora, de Covid, porque um tratamento de Covid nos Estados Unidos está falando algo em torno de 60, 75 mil dólares. É grana para um cacete, até para um americano. Agora, sua família tem 4 pessoas, 3 pegou. E ainda tem gente que defende privatização. Não. O que aconteceu, Sara, não era uma... Sim, eu sei. Não, tá, depois eu vi a explicação e tal, mas meu amigo estava defendendo. Ele estava assim, nossa, nos Estados Unidos eles pagam isso daí só quando eles são doentes. É. A gente tem que pagar imposto. E aí quando tem um problema grave, morre todo mundo, né? O Brasil é muito bom em questão de medicina. Lógico que o tanto de imposto que a gente paga, a gente poderia ter um serviço muito melhor, muito mais eficiente, né? Mas a gente tem uma base muito boa, né? Uma base de leitos. E quando não tem o leito na pública, o que o SUS faz? Convênio com o privado, porque tem convênio com um monte de hospital privado. Então, não está tendo leito aqui, leva o cara para o hospital privado. Campo Grande, agora no meio dessa pandemia de Covid, recebeu paciente de monte, de Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Um monte vindo se tratar aqui. Campo Grande, especialmente, vocês sabem que Campo Grande é meio fora da curva da média mundial de questão de saúde, né? O negócio aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Aqui é muito melhor que o Brasil. E o Brasil é muito melhor do que o mundo. Então, assim, a gente está num lugar que o atendimento médico, hospitalar, sanitário, aqui é muito bom. Cobertura de saneamento básico, médico por habitante, aqui é muito bom. Nesse aspecto é ótimo. Você anda para outros estados aí no Brasil, cara, é feio o negócio. E aí na Itália, país, poxa, de primeiro mundo, centro da globalização, 4ª maior economia da Europa, PIB superior ao do Brasil, era, né, antes da pandemia, que agora está se afundando. Escolhendo os velhinhos que vão viver, porque o sistema de saúde deles não comportam. Chamando o exército para recolher corpos. As pessoas morrendo em casa. Deixa ele aí, vai morrer em casa, tranquilo. A família, chama os familiares, fiquem em volta do velhinho de vocês, porque ele vai morrer, tá? A gente não tem como atender. Não é justo eu atender ele que tem 85, sendo que eu tenho um de 60 anos aqui. Ele está fazendo hora extra. Está falando isso pra gente, né? Teve que escolher os velhinhos. No Brasil, não. Nós tivemos problema em alguns estados, grave, teve. Manaus ficou horrível o negócio. Só que o que o governo fez? Desloca recursos de um lugar, manda para lá. Vocês viram que mesmo no meio dessa pandemia toda, mesmo com um governo desse omisso numa série de questões, não rolou uma crítica acentuada na saúde? O pessoal apoiou o Mandetta, né? O Mandetta entrou na hype aí da galera. O Mandetta. Quando saiu do governo, acharam que ia virar uma bosta. E levaram. Não é porque a estrutura política desse governo é muito boa. Não, é porque o sistema de saúde brasileiro é bem consolidado. Né? E até a gente vê nisso aqui, ó. Medicina clínica. 35 mil estudos. Produz muito estudo em cima de medicina. Ciências vegetais e animais. Somos grandes produtores agrícolas, né? Nossos estados. Ciências agrícolas, química, física, ciências sociais,
biologia, bioquímica, engenharia, ecologia e ciências ambientais, ciência dos materiais. Não me pergunta o que é isso, tá? Que eu não sei. Globalização e mundo de trabalho, a terceirização da economia. O que é terceirização da economia? O primeiro ano? Como que é, Michel? Isso. Ou, quando eu tiro a minha empresa do meu país, né, eu, Apple, não vou ficar produzindo mais iPhone nos Estados Unidos para vender para o mundo. Não. Eu levo a produção para a China e da China eu vendo para o mundo. Eu não produzo mais nos Estados Unidos. Por quê? A mão de obra é cara, a energia é cara, as leis ambientais são rígidas, as leis trabalhistas são mais rígidas. Eu levo para a China. Tem um monte de gente para trabalhar para mim. Preços, ó. Energia dos caras super barata. Queima carvão mineral adoidado. Super barato. Ah, polui? Foda-se, não é no meu? Lá eu posso. Então, é uma crítica também feita à globalização. Essa terceirização, ela leva problemas socioambientais para os países pobres. Ah, mas o país pobre não quer? Quer, cara. Claro que ele quer. Quer receber investimento. Quer gerar emprego. Que causa um impacto negativo. A geografia tem muito disso, já percebeu? Falar o que é positivo e o que é negativo. Você tem que sempre saber disso, causa, consequência, positivo e negativo. Olha só. Setores, lembra o que são esses setores? Primário, secundário e terciário. O que é o primário? As matérias-primas. Seja animal, mineral, vegetal. Secundário, as indústrias. E o terciário? Comércio e os serviços. Média mundo hoje. Qual o setor mais importante para a economia em termos de composição de PIB? Coçando o nariz, tá? Qual que é? Terciário. Produção econômica mundial, terciário. E no Brasil? Terciário também. Terciário também. E Mato Grosso do Sul? Terciário também. Tá? Entenda o seguinte. Nosso país ele tem a fama de ser primário porque o que nós exportamos é principalmente produto agrícola. Agora, quando eu falo de PIB, eu estou falando da produção interna e o que eu exporto. E dentro do que nós produzimos internamente, consumimos internamente, o setor que mais gera divisa, dinheiro para o país é o terciário. Comércio e o serviço. O setor terciário. Não. Ah, tomou muita? Puxa, aí você vai encher e vai ter que ir de novo. Não. Segura aí. Já estou terminando. O Brasil tem a fama de ser um país majoritariamente primário porque nós exportamos muito produto primário. Agora, o nosso PIB, de um modo geral, ele é terciário. O primário e o secundário são pau a pau. Está mais ou menos 20-20. E aí o terciário, 60%. 60% e alguma coisa. Tá? No mundo, mesma coisa. Quanto mais desenvolvido for o país, maior vai ser a participação do terciário. Se o país tem uma participação muito grande do setor primário, significa que ele é pouco desenvolvido. Se ele tem lá 30% do PIB produzido do setor primário, é país lascado. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, não chega a 2% do primário. Não chega a 2%. O Brasil está chegando a 20%. Porque nós somos um país emergente. Estados Unidos não chega a 2%. Só que é 2% do PIB de 20 trilhões, né? Então é escroto. Por isso que o Brasil não consegue concorrer às vezes. O Brasil tem que se manter muito aliado dos Estados Unidos. Inclusive esse discurso que o Bolsonaro andou fazendo aí é um discurso estúpido para um cacete. Porque o Brasil, ele depende dos Estados Unidos. São dois países que têm uma relação amistosa, né, histórica. E aí quando um presidente, por exemplo, do nosso país se posiciona contrário a um candidato, por exemplo, Joe Biden, que inclusive tá nas pesquisas demonstra que ele ganharia do Donald Trump. E se ele ganha? Se ele quiser retalhar o Brasil?
lascou, velho. Lascou. Os caras são o nosso segundo maior parceiro comercial, só perde para a China. E o que eles compram da gente? Produto agrícola. Produto primário. Você quebra toda uma cadeia produtiva. Então, isso é geopolítica, né? Não importa quem ganhar. Ninguém vai ganhar nem perder. Todo mundo vai perder. Vocês acham que a Dilma Rousseff dá ponto sem nó? Não, velho. E é isso. Agora, deixa eu pausar aqui. Pausar não, parar.